Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo do procedimento judicial do inventário e da partilha, mais precisamente pela fase de pagamento das dívidas. Como os senhores sabem, nós estamos nesse módulo tratando dos procedimentos especiais, já vimos a teoria geral dos procedimentos especiais, também já falamos sobre diversos procedimentos especiais, tanto fora do CPC como os juizados especiais e o mandato de segurança, como dentro do CPC, tratado, disciplinado no próprio CPC, como ação de consignação em pagamento, ação de exigir contas, ações possessórias, ação monitória. Estamos agora tratando do procedimento de inventário e partilha. Nesse procedimento nós também já apresentamos aqui diversos vídeos aos senhores, como o requerimento inicial, a nomeação de inventariante, as primeiras declarações, as citações e impugnações às primeiras declarações, as últimas declarações, o cálculo do tributo. Estamos agora no momento de pagamento das dívidas. E o pagamento das dívidas, ele é disciplinado no CPC entre os artigos 642 e 646. Então, 642 a 646 do CPC. O que nós devemos saber a respeito do pagamento das dívidas é que os herdeiros, que no direito, que na sucessão, os sucessores, lato sensu, os herdeiros, eles recebem todo o acervo patrimonial do falecido, do autor da herança ou do decujus. Tanto os créditos, que se visa partilhar, quanto também os débitos. Na verdade, o que nós veremos aqui é a possibilidade dos débitos serem abatidos do crédito e se partilhar o saldo remanescente, a diferença. Quanto aos débitos que se herda, se transmite aos sucessores quando da sucessão, do evento de morte, é importante saber que o direito sucessório, lá o Código Civil, o direito material, ele limita a responsabilidade dos herdeiros até os respectivos quinhões. Então o herdeiro responde também pelos débitos, mas somente naquilo que ele efetivamente herdar, somente aquilo que ele correspondente à sua parcela da partilha ao seu quinhão. Como nós veremos, o pagamento dos credores no próprio inventário e partilha vai depender de requerimento de habilitação dos credores até o momento da partilha e também de concordância dos herdeiros quanto ao pagamento. Nós veremos os dispositivos e isso vai ficar muito claro. Caso contrário, quer dizer, não havendo concordância, os credores serão então remetidos às vias ordinárias, reservando-se bens do espólio para eventual satisfação. Então vamos lá, vamos ver o que prevê o artigo 642 do CPC. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. Isso porque, sendo a dívida vincenda, como nós veremos, a regulamentação está no artigo 644. O credor de dívida líquida e certa ainda não vencida, quer dizer, vincenda, também pode requerer sua habilitação no inventário, né? E aí, havendo concordância, o pagamento vai se dar quando do vencimento do crédito, né, da dívida, desde que concordes as partes. Quer dizer, concordando as partes com o pedido referido no caput de habilitação no inventário do credor de dívida vencida, o juiz, ao julgar habilitado o crédito, mandará que se faça separação de bens para o futuro pagamento, no momento do vencimento. Voltando ao 642, que trata das dívidas já vencidas e exigíveis, nós veremos que a petição para a habilitação, o requerimento de habilitação, já deve vir acompanhada de prova documental, que o código chama de prova literal, é a prova documental. Então, quer dizer, a petição acompanhada de prova literal ou documental da dívida será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário. Então, para não gerar maior confusão nos autos do inventário, há uma distribuição por dependência, fica ali apenso aos autos do inventário. Concordando as partes com o pedido de habilitação,
o juiz vai declarar habilitado o credor e mandará que se faça a separação de dinheiro, preferencialmente o pagamento é em dinheiro, ou não havendo dinheiro, que se separem os bens suficientes para fins de pagamento. Tendo sido separado dinheiro, muito que bem, realiza-se o pagamento. Tendo sido separados os bens necessários para a satisfação do crédito dos credores, o juiz mandará aliená-los, observando-se as disposições sobre a expropriação. A expropriação de bens é uma etapa lá do processo de execução, da fase de execução, satisfação das dívidas, e está regulamentada a partir do artigo 876. Mais precisamente, a regulamentação em geral da expropriação de bens vai do artigo 876 ao artigo 903 do CPC. O parágrafo 4º do 642 está complementando ali o estudo do pagamento aos credores mediante a separação de bens, prevê que se o credor requerer, ao invés de dinheiro, que sejam adjudicados para pagamento os bens que foram reservados, o juiz irá deferir o pedido, desde que concordem as partes. Veja, a adjudicação é uma modalidade de satisfação, uma modalidade de expropriação de bens e, ao mesmo tempo, satisfação da obrigação. Porque quando a gente pensa em bens, para reserva de bens para fins de pagamento, né, lá no processo de execução seria a penhora dos bens para fins de satisfação, de pagamento, nós temos que realizar a alienação daquele bem reservado. E a adjudicação, ela prescinde da alienação, quer dizer, a adjudicação consiste na transferência ao patrimônio do credor do próprio bem, e não da quantia convertida resultante da alienação daquele bem. Então você imagina que reservou-se um veículo, um carro. Você pode levar o carro a leilão, a alienação judicial, transformar aquilo em dinheiro, alguém arrematou, vai fazer o depósito, aquilo vai ser transformado em dinheiro e o credor levantar o dinheiro. Ou o credor pode optar por ficar com o próprio carro. Recebe o carro como pagamento. E aí faz os ajustes. Vai ficar saldo remanescente se o crédito for maior do que o valor do carro. O adjudicante vai ter que depositar em juízo a diferença se, ao contrário senso, o crédito for menor do que o valor do bem. Então há uma regulamentação no Código sobre a adjudicação. O 672, parágrafo 4º, está tratando justamente do credor do espólio receber mediante a adjudicação. E a adjudicação está prevista entre os artigos 876 e 878, do 876 ao 878 do CPC, e nós estudamos melhor a adjudicação no módulo aqui de execuções. Mas reparem que assim como a adjudicação lá no processo de execução, também a adjudicação aqui no procedimento de inventário depende de requerimento do credor. Quer dizer, se o credor não se manifestar a respeito, o que nós teremos será a satisfação do crédito mediante conversão do bem em dinheiro, alienação. Se o credor quiser agilizar e receber o próprio bem, vai prever lá o 876, que trata da adjudicação, que é lícito ao exequente, aqui no caso o credor, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, o bem é avaliado, aqui também no inventário o bem foi avaliado. O exequente, aqui o credor, pode requerer que lhes sejam adjudicados os bens penhorados. Okay? Voltando ao 672, o parágrafo 5º vai prever que os donatários são chamados a se pronunciar sobre a aprovação das dívidas, sempre que haja possibilidade de resultar delas, da dívida, a redução das liberalidades. Donatários, naturalmente, é aquele que recebeu uma doação, né? Pense em uma doação condicionada ao eventos morte. Com a morte, há de ser transferido aquele bem ao donatário. Se o pagamento da dívida puder resultar
nessa liberalidade do de cujus, na doação, eles são ouvidos em respeito ao contraditório. Além dos donatários, também os legatários são ouvidos. A oitiva do legatário é aquele sujeito que recebe um legado, né? Recebe um testamento, via testamento. Artigo 645. O legatário é parte legítima para manifestar-se sobre as dívidas do espólio, se toda a herança for dividida em legados ou quando o reconhecimento das dívidas importar redução dos legados, quer dizer, redução da sua cota de legado. Aí também, em respeito ao contraditório, será necessário a oitiva do legatário. O 644, nós já vimos, trata do pagamento de dívida vencenda ainda, a dívida ainda não vencida. Nós já analisamos que, da mesma forma, o credor deve requerer a sua habilitação no inventário, a necessidade de concordância das partes com o pagamento, e aí, julgando habilitado o crédito, o juiz não paga, né? O juiz não determina o pagamento, porque não se venceu ainda a dívida. Ele reserva bens suficientes ao pagamento. Ok? Por fim, senhores, o tempo todo nós falamos aqui que para fins de pagamento no próprio inventário é necessário, além da habilitação do credor até o momento da partilha, também se faz necessária a concordância das partes. Quer dizer, então, naturalmente, as partes, né, os herdeiros, podem discordar quanto à satisfação daquela obrigação, daquele crédito. O que acontece? Artigo 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias. Quer dizer, não será resolvido nos autos do próprio inventário, vai ter que mover uma ação de cobrança. Em geral, o credor em face do espólio, aí o espólio passa a ser réu naquele processo. Ele também vai ser representado pelo inventariante. Nós vimos que o inventariante representa o espólio ativo e passivamente, em juízo ou fora dele. Enfim, o espólio será réu numa ação de cobrança. Parágrafo único. Em que pese a satisfação não ocorrer nos próprios autos do inventário, o juiz reserva em poder do inventariante bens suficientes para pagar o credor, se a dívida vier a ser aprovada e houver uma sentença de procedência para fins de pagamento. Então, quando o credor conseguir representar em um documento que comprove suficientemente a obrigação, ele já vai ter reservado em poder do inventariante, pelo juízo do inventário, o valor necessário, bens necessários para a satisfação. Ok? O dispositivo ressalva ali se a impugnação quanto ao pagamento se fundar em quitação, quer dizer, se a discussão funda a respeito da existência de que o espólio já teria pago mediante quitação, aí vai obstar naturalmente o pagamento do credor. Ok? Bom, senhores, então era isso que eu queria falar com os senhores sobre o pagamento das dívidas de cujos, do espólio, dos próprios autos do inventário e partilha. A partir do próximo vídeo nós passaremos a tratar da partilha em si, da repartição dos bens que já foram inventariados entre os herdeiros habilitados, ok? Então, senhores, é isso por hora só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.